às vezes tripla. 28% diz que o maior desafio está no preconceito da sociedade, que olha, que desdenha, que tece comentários ácidos, enfim. E 18% dizem que o maior desafio está na falta de um parceiro, a presença ali do pai para ajudar na criação. O que você acha? Você concorda com os números? Ou você acha diferente? Entra no Facebook, no Instagram, dá a sua opinião ou liga para cá que daqui a pouquinho a gente vai ver se mudou alguma coisa. O que você acha da primeira parcial, Guilherme? Eu acho que reflete o que a maioria das pessoas realmente pensa aqui nos comentários também. Porque os comentários, eu acredito, pelo que eu estou lendo aqui no Facebook, as pessoas estão dizendo muito sobre isso, né? Que influencia na criação dos filhos, a falta que faz, especialmente em datas, eu vi um outro comentário aqui, de uma mãe dizendo assim que no Dia dos Pais agora, no mês passado, o filho dela de 12 anos, eu perdi o comentário aqui, mas ela disse, meu filho tem 12 anos e agora no Dia dos Pais eu vi que ele estava triste, aí eu chamei ele para conversar e ele começou a chorar. Então eu acho que realmente o que os números aqui mostram também é o que os comentários mostram. Agora eu pensei, põe de novo os números, eu pensei que o preconceito ia ser maior. Não precisa do barulhinho não, gente. Obrigado. Só uma vez só. Eu pensei que o preconceito ia ser maior. Assim, eu pensei, né? Eu acho que hoje em dia já não há mais esse preconceito. Se esse tema fosse abordado há 20 anos atrás, acredito que venceria. Mas hoje eu não vejo tanto preconceito. Eu acho que tornou-se uma coisa mais comum. Não, eu entendo isso. Mas eu ainda acho que tem muito preconceito. Essas conversinhas de corredores. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu tô falando aqui o programa. Eu tô falando aqui, tô assistindo aqui o programa. Fala do escuto. Bom dia, povo de Momonguape, minha cidade. Bom dia, criançada. Eu mando um abraço para Eliane do SBT e todos os seguidores do Caiai. Tô assistindo. Eu sou especial, sou deficiente mental. Meu juízo é de criança, é de bebê. Bebê é criança e criança é bebê. Graças a Deus não sou doido, porque doido nada de eu, doido come merda. Não é verdade? Mas o preconceito era grande também. Mas eu trabalhei muito, consegui dar para eles o que eu pude, né? E acho que dei bastante. Um caminho cheio de dificuldades. Conciliar todas as atividades de casa e do trabalho não é algo tão simples. Todos os dias eu durmo com a sensação de que eu poderia ter brincado por mais tempo, que eu poderia ter tido uma escuta mais ativa, que eu poderia ter participado mais dos momentos dela durante o dia. Só que essa rotina dupla ativa muitas vezes não nos faz perceber que nós já estamos numa problema. A rotina de uma mãe solo pode ser sobrecarregada. Educação, criação e gastos. No caso da Fernanda, 5 filhos. As dificuldades que eu tenho é a questão de horários de escola, porque muitas vezes eu tenho que sair de manhã com o neném na friagem de garoa, sol, chuva, para poder levar as irmãs para a escola, porque eu não tenho quem fique. E as dificuldades são muito grandes na questão de gastos, né? Tenho muito gastos para mim sozinha, alimentação, calçado, roupa, tudo para mim sozinha, é difícil os gastos. No Brasil, são mais de 11 milhões de mães solo, segundo a última pesquisa feita pelo IBGE. E além da questão financeira e de conciliar os trabalhos dentro e fora de casa, essas mulheres precisam lidar com outro obstáculo, o preconceito. Eu já passei por serviço que fala, você tem filhos? Sim. E quem vai cuidar deles para você trabalhar? Isso não é perguntado para o homem. Quem vai cuidar dos filhos dele quando ele vai trabalhar? Mas a mulher, ela tem isso, de preferência sem filhos. Então, essa também é uma dificuldade que pesa e que evidencia mais ainda o preconceito contra a mãe solo. Você, que é mãe solo ou conhece alguém com uma história parecida, qual a maior dificuldade? Tem uma pessoa mandou uma mensagem aqui dizendo que a gente está, de alguma forma, desmerecendo mães solos com o tema de hoje.
passa na cabeça de determinadas pessoas. Eu fui criado por uma mãe solo, querida. A minha mãe criou sem o apoio do meu pai. Meu pai foi embora, eu tinha 6, 7 anos. Então, o que a gente está trazendo é uma reflexão para essas mulheres que são guerreiras, que não escolheram viver o que estão vivendo. Em alguns casos, falta planejamento familiar, sem dúvida. Mas o que a gente está falando é do desafio dessas mulheres. Estão aí as opções. Preconceito da sociedade, como você que deu sua mensagem, a criação dos filhos ou na falta de um parceiro. É fala que eu discuto. E como eu já disse em algumas ocasiões, infelizmente às vezes tem que ouvir as abobrinhas, né? Uma hora dessa. Tem mensagem aí, Guilherme? Tem, bispo. Eu tenho aqui a opinião da Nath, que diz: boa noite, eu tô grávida e o pai não quer assumir. Eu estou de 7 semanas e 6 dias e sei que terei que enfrentar essa dificuldade de criar um filho sozinha. Inclusive nós vamos orar com você, Nath, tá? Daqui a pouquinho aqui no programa. Tem também a opinião da Mônica, que diz: o maior desafio está na criação dos filhos. Acredito que os filhos aprendem meio a meio, 50% com os pais e 50% na rua. Cabe a nós, mães e responsáveis, ensiná-los a filtrar aquilo que eles aprendem. A Andressa diz que a maior dificuldade é na criação dos filhos. E a Anne colocou assim: é surto atrás de surto. Vou te falar, não é nada fácil criar um filho sozinha. Só é bom para quem tem grana e ainda não tem sofrência. Deixa eu conversar com a Daiane. Ela fala aqui de Taubaté, São Paulo. Oi, Daiane, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo. E aí, na sua opinião, Daiane, qual que é o maior desafio de uma mãe solo? Criar o filho, viver o preconceito da sociedade ou na falta do parceiro? Olha, eu sou mãe solo, fui mãe solo com 20 anos, né? Meu filho fez 1 ano, eu me separei, vai fazer 11 anos agora. Eu sou mãe solo. E eu acredito que seja tudo. Eu concordo muito com a Tatiana quando ela diz que é a junção de tudo. Porque a maternidade já é cruel na vida de uma mulher, né? A gente precisa olhar o que acontece na vida da mulher quando ela é mãe, quais são os sonhos, quais são os objetivos, o que ela deixa de lado por um tempo para assumir esse papel de mãe. E quando a gente se olha dentro desse cenário de ser mãe solo, a sociedade não está preparada ainda. Então, é cruel, existe o preconceito, existe a falta do parceiro também dentro de um amparo emocional. Porque se o financeiro acontece, eu, por exemplo, hoje eu tenho 4 empregos para eu conseguir me sustentar e sustentar o meu filho. Tá? Eu me desdobro entre cuidados e empregos para poder trazer o nosso ganha-pão. Por mais que eu tenha apoio, eu tenho limite de apoio. A gente também precisa olhar por esse outro lado da maternidade, né? Ela é muito cruel, sim, porém existe também pessoas, a gente precisa preparar uma sociedade para que ampare essas mulheres, sabe? Então, eu acho que a criança, ela também é uma responsabilidade social, onde a gente precisa ter escolas, onde a gente precisa ter saúde e pessoas preparadas para abraçar essa mãe e essa criança. Porque e os índices estão aumentando dessa maternidade solo, porque hoje as mulheres estão se reconhecendo dentro de um relacionamento muitas vezes abusivo, né? Então elas não têm escolha a não ser sair, principalmente para poder zelar pela segurança dela e da criança dentro de casa. Então quando a gente começa a olhar para essas mulheres ganhando voz, ganhando força, para sair dentro desse cenário de violência, às vezes doméstica, e segurando essas crianças para que não conviva dentro disso, é muito importante que a gente tenha essa rede de apoio social, entende? Perfeito. Então, para mim, a gente também precisa olhar para esse lado. É difícil o sustento dos filhos? Muito difícil. É difícil psicologicamente, emocionalmente? Sim. Mas a gente precisa começar a preparar uma sociedade para abraçar essas causas. E eu não vejo isso sendo mãe solo. Não só pelo preconceito, não só pela falta de oportunidade, porque as pessoas olham pra gente achando que porque a gente foi
nós somos mães solos, a gente é indigna de certos tipos de relacionamento, de sentimentos e considerações. Então, a gente precisa começar a olhar por esse parâmetro também, é muito importante. Perfeito. Daiane, obrigado pela sua participação. Deus te abençoe. E no final do programa, eu convido você para fazer uma oração com a gente. Tá? Deus te abençoe. Um abraço. Inclusive, eu convido a todos, todas, que querem uma oração, prepara um copo com água, deixa aí do lado. No finalzinho do programa a gente vai fazer uma oração. Tem a mensagem aqui da Josinete, olha só, Guilherme, que ela fala. Parabeniza essas mães, pois é uma tarefa quase impossível e elas dão conta. Sou casada e tenho 3 filhos, mas me sinto uma mãe sola. Ou solo, desculpa. Porque o meu marido não tira tempo para os filhos. Sempre que ele vai a algum lugar, meu filho pede para ir com ele e ele não leva. Eu fico com o fardo todo para mim. Ele não deixa faltar nada em casa. Cumpre suas tarefas, mas não ajuda em nada. Assim como existe a solidão dentro de um casamento, tem pessoas que são casadas e ela se sente solitária, porque ela não pode contar com o marido ou com a esposa. Também existem mães que o pai está ali junto na mesma casa, mas ela é quem tem que cuidar dos filhos sozinha, né? Porque ela não pode contar com ele para nada. É lamentável. Tem mensagens aí? Vamos ler algumas. Tem, bispo, deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui a opinião do Nilson, que diz, na criação dos filhos, ele acredita que seja o maior desafio. Pois a maioria das vezes a mulher tem dificuldades porque o irresponsável do pai não assume o seu lugar e nem as obrigações. E a criança acaba crescendo revoltada. Tem também a opinião da Amanda, que diz, acredito que seja na criação dos filhos, digo por experiência própria, pois tenho um filho de 7 anos e eu que cuido dele sozinho. A Sara, ela diz assim, boa noite, pode mandar um abraço para minha mãe, a Daniele? Um abraço, viu, para a mãe da Sara, a Daniele, Deus te abençoe. A Karina, ela diz assim, tem muita mulher casada que também é mãe solo. E a Tânia diz, fui mãe solo, hoje estou casada muito bem, mas sofri preconceito e dificuldade para arrumar um emprego quando ele era pequeno. E cuidar e educar sem apoio foi muito difícil. Põe a segunda parcial da enquete, por favor. 65% aumentou, hein? Aumentou na criação dos filhos. 18% preconceito da sociedade, diminuiu bastante. E falta de um parceiro, 17%. Mudou, hein? Mudou bastante, aumentou bem o desafio da criação dos filhos. Se você acha que é isso, vota para reforçar. Se você acha diferente, vota para tentar mudar, porque nós teremos a terceira e última parcial da enquete daqui a pouco. A gente vai para a próxima matéria e já volta. Adriana teve uma gravidez não planejada. O parceiro dela não quis manter o relacionamento e nem assumir a bebê. Desde os meus 4 meses de gravidez da Helena, eu me tornei mãe solo. No Brasil, tem mais de 11 milhões de mães solo. E a partir da rede social, 11 milhões de mães solo. conectar com essas mães, trocar experiências e informações. As maiores preocupações Ai, mãe, tô... figura paterna na vida de nossos filhos. Eu sempre pensava nisso e como seria a partir do nascimento da Helena. Mas daí os pais dela acolheram as duas e o avô virou um paizão para Helena. Desde a gravidez até o nascimento dela, meu pai foi super presente. Ele participou de todos os momentos e também continua participando de todo o crescimento dela. Basta ver nessas cenas o carinho